Boa tarde, pessoal, ou bom dia, ou boa noite, né? Saber que horas que vocês vão assistir. Mas vamos lá, eu vou explicar aqui a matéria, certo? A aula no Google Meet começou bem, mas já não funcionava tão bem nas últimas 2 semanas, né? Poucos alunos entrando e isso estava aumentando muito o meu trabalho. Então eu resolvi voltar ao esquema anterior, que é postando as explicações, né? Os vídeos. Vou tentar dividir os vídeos, né, para não ficar muito longo, dividir em partes. Inclusive, vou já parar de churumelas e começar. Vamos lá, primeira parte: crise e dependência econômica internacionais. Então, o assunto é globalização, mas vamos agora falar de como a globalização ela afeta, acaba formando aquele efeito dominó nas crises, né? Quando um país está em crise, acaba afetando outros países junto. E também vamos entender nessa aula que essas crises acabam atingindo muito mais o elo mais fraco dessa história, que é os mais pobres, né? Através do desemprego. Então vamos que vamos. Tudo que nós vamos falar aqui é tirado do livro e da apostila que vocês têm em mãos. Bom, Crises Econômicas e Globalização, página 30 do seu livro. Quem tem o livro pode consultar. Esse mesmo texto tem na apostila. Então vamos que vamos. Pessoal, já aprendemos que a globalização é esse processo na qual os países estão cada vez mais interdependentes, ou seja, um dependendo do outro, dependendo para fazer comércio, né, para adquirir tecnologias. Essa interdependência entre os países é característica da globalização, mas não é uma via de mão dupla, digamos assim. Alguns países mais desenvolvidos conseguem ter uma relação benéfica e para outros países menos desenvolvidos acabam ficando mais dependentes de nações mais desenvolvidas e que dominam o processo de inovação tecnológica. Então é isso que nós vamos entender agora. A globalização ela faz com que nações mais pobres fiquem cada vez mais dependentes do acesso a essas novas tecnologias que são desenvolvidas em poucos países desenvolvidos, ou seja, os países ricos, certo? É o que nós estamos colocando aqui nesse texto, né? Vocês podem dar uma conferida, é exatamente o que eu estou comentando. Inclusive, dá um exemplo aqui no texto, essa parte eu vou ler. Um exemplo é a crise financeira iniciada em 2008. Aqui dando um exemplo, pessoal, de como uma crise em um país pode afetar o mundo todo. Os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, quando entrou em crise lá em 2008, numa crise do setor imobiliário, uma crise em que as pessoas não conseguiam mais pagar a hipoteca de suas casas, ou seja, a parcela da casa das pessoas. Isso fez com que os bancos tivessem que tomar as casas. Na medida que isso ocorria, aumentou a pobreza nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os bancos ficaram com um monte de casa e sem receber o dinheiro e os juros que tinham emprestado para as pessoas comprarem ou refinanciarem suas próprias casas. O banco começou a ter problema porque tomava a casa das pessoas, mas essa casa desvalorizava, não conseguia vender no preço que era vendido antes, então o banco tomou prejuízo. Bem feito para os bancos, porque eles que causaram isso, porque eles aumentaram os juros e as pessoas assim não conseguiram pagar as casas. E o resultado disso é que esses bancos ficaram sem receber, e sem receber muitos bancos quebraram. Só que isso afetou outras áreas da economia e também afetou outros países, afetou o mundo inteiro, na verdade. Até Botucatu aqui mesmo, a Embraer teve que demitir mais de 100 funcionários quando ocorreu essa crise, porque o nosso principal comprador de aviões aqui de Botucatu, da Embraer, do Brasil, né, de São José dos Campos, era os Estados Unidos. E os Estados Unidos, em crise, cancelou contratos de compra de aviões após o resultado dessa crise. E com isso
funcionários da nossa região que perderam emprego. Então, veja como a globalização ela tem esse lado negativo, né? Uma crise em um país pode afetar pessoas em outros países, como isso já ocorreu algumas vezes nesse século, certo? Aqui, até comentando exatamente sobre essa crise do setor imobiliário, fazendo com que as casas fossem tomadas e essas casas perdessem valor, causando um prejuízo enorme na economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos arrecadou menos também, somando os seus gastos excessivos que os Estados Unidos tinham no Iraque. Os Estados Unidos passou por maus bocados, o que acabou ajudando a eleger Barack Obama em 2008, que ele inclusive até conseguiu melhorar bastante a economia dos Estados Unidos nos seus 8 anos de governo. Mas muito daquela crise afetou outros países, inclusive o Brasil, não exatamente em 2008, porque o governo brasileiro passou a fazer altos investimentos para fazer uma frente contra essa crise, só que exagerou na dose, inclusive, fazendo com que o governo gastasse muito mais do que arrecadasse, e por isso o Brasil, essa crise no Brasil, ela vai ficar mais forte a partir de 2014. Bom, em relação à dependência econômica, no texto aí da página 31, certo? Fala lá, ó, se por um lado a maior integração econômica e monetária entre os países, por outro, essas iniciativas acabam reforçando a dependência econômica de economias frágeis em relação às economias mais dinâmicas. Economias frágeis, né, são países pobres, economias mais dinâmicas seriam os países ricos, certo? Dá um exemplo, que é o México, né? O México, um país muito parecido com o Brasil, vizinho lá dos Estados Unidos. Olha só, atualmente, mais de 80% das exportações mexicanas têm como destino os Estados Unidos. Imagine que os Estados Unidos cancele o acordo, né? O acordo lá do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, né? O North American Free Trade Agreement, certo? O NAFTA. Esse acordo de livre comércio de Estados Unidos, Canadá e México permite que mercadorias circulem entre esses 3 países sem ter que pagar impostos alfandegários. Isso fez com que muitas empresas americanas atravessassem a fronteira sul dos Estados Unidos em direção ao México. Qual a vantagem? A vantagem era produzir no México, pagando menos impostos, pagando salários mais baixos aos mexicanos, e continuar vendendo nos Estados Unidos, onde o poder aquisitivo é maior, onde se vende mais. Então, muitas empresas americanas atravessaram a fronteira e foram produzir no México. Isso não mudou a realidade do México em relação à economia, porque, como foi dito, os salários no México são baixos e continuaram sendo. Era só esse o motivo das empresas americanas atravessarem a fronteira e ir para o México. Se fosse para pagar o mesmo salário dos Estados Unidos, eles não sairiam dos Estados Unidos para produzir no México. Com a liberdade, né, de ir e vir das mercadorias atravessarem as fronteiras nesses 3 países, por causa do acordo do NAFTA, né, o México passou a receber mais investimentos de empresas americanas. No entanto, se é cancelado esse acordo, como é que fica a economia do México, né? O México acaba ficando muito dependente dos Estados Unidos, porque 80% das suas exportações, das suas vendas, vão só para os Estados Unidos. Um outro problema, abriu a economia do México também para produtos americanos. Alguns produtos industrializados americanos entram no México e também muitos produtos agrícolas. Os Estados Unidos têm uma agricultura muito mecanizada, moderna, que nunca existiu no México. Então, o setor agrícola no México foi à falência, tendo que competir com o sistema agrícola americano, que é muito mais moderno, cheio de monoculturas, fazendas, que são grandes empresas, na verdade, as fazendas nos Estados Unidos, que produzem com toda a tecnologia disponível. Então, alguns setores que o México tinha alguma produção foi afetado não conseguindo competir com os Estados Unidos. Outros setores receberam investimento dos Estados Unidos, mas para vender para os Estados Unidos, ou seja, empresas que foram para o México pensando em continuar vendendo nos Estados Unidos, mas diminuindo os seus custos de mão de obra ao colocar uma filial lá no México.
Isso gerou desemprego nos Estados Unidos, porque fábricas nos Estados Unidos foram fechadas para serem reabertas no México. Mas essa mesma fábrica que fez isso acabou lucrando, porque continuou vendendo nos Estados Unidos e gastando muito menos com os funcionários, porque estavam pagando por mexicanos e não por norte-americanos, onde o salário é muito maior. Norte-americanos dos Estados Unidos, ou seja, estadunidenses. Então, pessoal, essa relação de México e Estados Unidos é uma relação amplamente de vantagem aos Estados Unidos, né? Essa relação aqui é uma relação de dependência econômica do México em relação aos Estados Unidos. E muitos outros são os casos parecidos com o que temos México e Estados Unidos. O Brasil mesmo tem uma variedade maior de parceiros econômicos, hoje faz até mais comércio com a China, mas ainda dependemos tanto da China quanto para os Estados Unidos para a obtenção de tecnologias. Então o Brasil não anda com as próprias pernas, e por mais que tenha ocorrido esse processo, né, em qual países como Brasil, México, China recebem mais empresas transnacionais, a verdade é que essa relação de dependência ficou ainda maior com esse processo, porque o país sede dessas empresas continua sendo os mesmos e o dinheiro continua sendo canalizado para os países desenvolvidos. Então, nos países ricos, ocorre o desemprego porque as empresas fecham e vão montar fábricas em países pobres, onde a mão de obra é mais barata. Nos países pobres, a situação não melhora tanto com a chegada dessas empresas, porque elas só estão nesses países justamente para pagar baixos salários. Então, enfim, não é grande vantagem. Nesse gráfico fica evidente o quanto o México depende dos Estados Unidos, né? Para onde vai as exportações mexicanas, para onde é vendido os produtos que são fabricados no México. Quase todo ele vai para os Estados Unidos. Ó. Essa linha azul aqui corresponde a Estados Unidos e Canadá, os dois juntos. Só que 90% é só Estados Unidos, no Canadá é uma parcela pequena. Então o Canadá dá 10 bilhões de dólares, os Estados Unidos 300 bilhões de dólares, que é o volume de comércio do México para os Estados Unidos. O Canadá também acabou sendo muito forte, é o segundo colocado, né, em exportações mexicanas, é o Canadá, que tem esse acordo, né, o acordo do NAFTA, acordo Norte América Livre Comércio, né, o Norte América Free Trade Agreement, NAFTA, é o nome do acordo lá, entre esses três países. Então, por causa desse acordo, né, quase todo o comércio do México vai para os Estados Unidos. Uma vez cancelado esse acordo, a economia do México vai sofrer muito. Aqui, ó, fica mais claro os números, né? 78% das exportações do México destinadas a apenas 2 países, Estados Unidos e Canadá. E aqui já as perguntas, pessoal. As perguntas são: com base nas informações presentes no texto e no gráfico, responda: além dos Estados Unidos, para quais países o México exporta? Bom, além dos Estados Unidos, o Canadá é o segundo que mais compra, né? Exporta para a China, exporta para a União Europeia, para a América Latina, qual inclui o Brasil, mas deixando bem claro que praticamente aí, ó, 80% vai para Estados Unidos e Canadá. Exporta com o mundo todo, só que é uma dependência muito grande em relação aos Estados Unidos. Calcule a diferença de valor entre o primeiro e o segundo destino de exportações mexicanas. Bom, o volume dos Estados Unidos é 300 bilhões de dólares e do Canadá, o segundo colocado, é de apenas pouco mais de 10 bilhões. Tem essa informação no texto aqui, pessoal. Eu estou falando de cabeça, é bom a gente dar uma conferida. Vamos ver se é isso mesmo. Fala aqui, ó. Tá vendo, ó, 302 bilhões dos Estados Unidos e o Canadá 10 bilhões. Então a diferença é que os Estados Unidos é 30 vezes, o México exporta 30 vezes mais o primeiro colocado, que é os Estados Unidos, em relação ao segundo colocado, que é o Canadá. Então, um número muito expressivo, né? Essa diferença.
Bom, vamos lá. Além da abertura das empresas transnacionais do México, indique outro motivo para o país depender dos Estados Unidos. Bom, depende desses investimentos de empresas transnacionais e depende também de tecnologias, né? Essas empresas transnacionais estão indo para o México, mas todo o maquinário que elas utilizam são produzidos nos Estados Unidos. Então, além de depender dos investimentos externos, também depende da compra de tecnologia que os Estados Unidos fornecem. É um país, assim como o Brasil também né? É um país muito dependente do desenvolvimento de tecnologia. Um outro problema que o México possui em relação aos Estados Unidos é a agricultura, né? Hoje o México depende dos Estados Unidos para ter grande parte dos alimentos, né? O México não é um grande produtor agrícola, os Estados Unidos sim é um grande produtor agrícola, e os Estados Unidos inclusive ajudou a tornar mais irrelevante ainda a agricultura do México, porque os agricultores mexicanos não conseguem competir com a agricultura mecanizada dos Estados Unidos. Que impactos, a quarta questão, que impactos a economia mexicana poderia sofrer caso as relações comerciais com os Estados Unidos se rompessem? Bom, seria a catástrofe total da economia mexicana, um país que é totalmente dependente das exportações para os Estados Unidos e dos investimentos das empresas transnacionais americanas no México. O fim do acordo do NAFTA, que chegou a ser discutido pelo ex-presidente Donald Trump, seria um problema gigantesco para a economia mexicana. Talvez a longo prazo fosse bom o México diversificar os seus parceiros comerciais para não ter uma relação de dependência tão grande com os Estados Unidos. E uma vez cancelado esse acordo, o índice de desemprego no México iria subir muito rápido. O país quebra sem essa parceria com os Estados Unidos. Isso faz com que os Estados Unidos saibam disso. Os Estados Unidos não dependem do México, o México é que depende dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, sabendo disso, obviamente querem levar vantagens, né, diplomáticas, obrigando o México a submeter às vontades dos Estados Unidos. Essa é a realidade. Bom, pessoal, então até a segunda parte do vídeo aí.